Sobre a cobiça, por John Bunyan, da editora O Estandar de Cristo. Tradução William e Rebecca Teixeira. Cobiça é desejo. Aquele que deseja, cobiça, seja algo bom ou mal. Portanto, o que é chamado de cobiça em Êxodo 20:17 é chamado de desejo em Deuteronômio 5:21. Como o apóstolo também disse, eu não conheceria as concupiscências se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos 7, verso 7. Ou seja, eu não saberia que a cobiça era um pecado a menos que a lei a proibisse. Portanto, embora os desejos lícitos sejam bons, 1 Coríntios 12:31, e podem ser elogiados, a cobiça, como é comumente entendida, deve ser evitada e abominada como algo maligno. A cobiça, ou desejo maligno, é o primeiro motor que dá força a todo pecado, por assim dizer, para que se mova e haja. Como foi dito antes, o apóstolo não teria conhecido o pecado se a lei não houvesse dito, não cobiçarás, pois onde não há o desejo de pecar, o pecado não aparece. Portanto, a cobiça carrega em si todos os pecados contra a segunda tábua da lei, assim como uma serpente carregava seus filhotes em sua barriga. É isso que a Escritura diz, quando afirma, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20:17. A cobiça pode estar envolvida em todas essas coisas. Eu penso em 8 manifestações de cobiça que impedem as obras boas e uma conduta cristã entre os homens, onde quer que seja nutrida. Primeira, quando mesmo os homens a quem Deus deu um meio de vida confortável não se contentam com o que têm. Isso é contra o que o apóstolo diz. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, verso 5. Segundo, é a cobiça no vendedor que o leva a dizer que a sua mercadoria é melhor do que de fato é, para que se possa aumentar o preço. E é a cobiça no comprador que o leva a dizer que algo é pior do que ele pensa ser, em sua consciência, a fim de diminuir um preço justo. É isso que o apóstolo proíbe sob o nome de defraudar em 1 Coríntios 6, verso 8, e o que Salomão condena em Provérbios 20, verso 14. Terceiro, é por causa de sua cobiça que os homens pensam muito sobre o que os outros ganham, embora possivelmente isso sirva àqueles que têm mais necessidade do que eles mesmos, e pensam também que merecem mais do que eles. Quarto, é a cobiça que faz os homens privarem a si mesmos e aqueles que estão sob sua autoridade dos privilégios do Evangelho, para que obtenham mais deste mundo, isso é, condenados ou condenado por Cristo, Lucas 14, verso 18 a 20. Quinto, é a cobiça que impede o homem cobiçoso de se comover e se compadecer dos pobres quando os veem ou os ouvem sobre eles. 1 João 3, verso 17. Sexto, além disso, quando os homens estão convencidos de que é seu dever ajudar aqueles que têm necessidade, eles o adiam. E se não o esquecem, demoram e relutam em atender os necessitados. Isso é proibido pelo Espírito Santo. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Isso é requerido de você em relação aos pobres, pelo mandamento de Deus. Se eles tiverem necessidade daquilo que você tem disponível, não digas ao teu próximo, vai e volte amanhã que te o darei, se já o tens contigo. Provérbio 3, versos 27 a 28. Sétimo, algo que também evidencia uma mente cobiçosa é quando os homens, havendo proposto inicialmente em suas mentes o que doar depois de buscar meios para diminuir e abaixar a quantia inicialmente proposta. Devemos considerar que o Espírito Santo diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios 9, verso 7. E oitavo lugar, e por fim, um coração imundo e ganancioso também é evidenciado quando o homem, depois de fazer algum bem, se arrepende e secretamente deseja que não o tivesse feito, ou que pelo menos não o tivesse feito na medida que o fez. Isso é, se cansar de fazer o bem, e tem em si 2 males. Primeiro,
estraga o trabalho realizado e, segundo, se isso for alimentado no coração, o impede de agir assim novamente. Ao vil, nunca mais se chamará liberal, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso, pois o liberal projeta coisas liberais, e pela liberalidade está em pé. Isaías 32, verso 5 e verso 8. Agora então, para dissuadir você desse pecado venenoso, observe que acima de todos os pecados do Novo Testamento, este é chamado de idolatria. Efésios 5, verso 5. Colossenses 3, verso 5. Portanto, o povo de Deus deve estar tão longe de cometer esse pecado a ponto de temer até mesmo citá-lo uns aos outros, para que, assim como os pensamentos adúlteros, ele não venha contaminar o coração através de más conversações. Efésios capítulo 5, verso 3. Pergunta: por que a cobiça é chamada de idolatria? Resposta: porque a cobiça envolve o coração do homem, de modo a levá-lo a se preocupar principalmente com coisas terrenas. Ela distorce o nosso amor, que deveria estar posto em Deus, e o coloca sobre pobres criaturas vãs. Arrasta nossas afeições para longe do céu, onde elas deveriam estar, e as põe na terra, onde não deveríamos permanecer. Ezequiel 33, verso 31. Filipenses 3, verso 18 a 19. Colossenses 3, do verso 1 a 3. Assim ela inverte o objetivo sobre qual o coração deveria se fixar e o estabelece sobre o que não deveria. A cobiça faz o homem abandonar a Deus, a fonte das águas vivas, e o leva a buscar cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias 2, do 11 a 13. A cobiça rejeita o cuidado, o governo e a providência de Deus em relação a nós, e faz com que façamos de nossos cuidados e trabalhos um Deus. E então, em vez de confiarmos em Deus, passamos a estar inquietos tanto para manter o que temos quanto para obtermos mais. Essa era a idolatria de Israel de antigamente e a origem de todas as suas práticas idólatras, porque sua mãe se prostituiu, ou seja, cometeu idolatria. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Oséias 2, verso 5. A cobiça desaprova a maneira de Deus dispor de suas criaturas e as ordenaria a disporia de maneira diferente da sabedoria celestial e divina. É daí que surge todo o descontentamento a respeito dos lidares de Deus para conosco. A cobiça nunca diz: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos, mas está sempre levantando objeções como um Deus contra tudo que vai contra a sua vontade. A cobiça é aquilo que, como um Deus, afasta o coração e a alma do verdadeiro Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Mateus capítulo 19, versos 16 a 22. Aquilo que toma o coração, que rejeita a providência de Deus e que gostaria de ordenar e dispor as coisas de modo contrário ao de Deus, e que, além disso, rompe a comunhão com Deus, é idólatra, é idolatria. E a cobiça faz tudo isso, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Salmo 10, verso 3. Ora, o caminho para remediar essa doença é aprender a lição que Paulo aprendeu, ou seja, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Filipenses 4, verso 11. Amém.